Olá, Rafaela, tudo bem? Que dúvida boa é essa sua? Sim, após 3 anos tendo postado esse vídeo em que a gente conversou de uma maneira muito tranquila e despretensiosa, aliás, modus operandi deste canal, sobre os principais ativos, utilizados em cosmetologia, eu te diria que sim, ao final de 2023, momento em que eu gravo esse Sua Dúvida Vira Vídeo, eu diria que os ativos há 3 anos atrás, muito válidos nas propostas anti-aging, continuam sim tendo os seus protagonismos, muito embora cada vez mais inovações científicas e tecnológicas não param de permear a cosmetria, Há que se considerar sempre, e a cosmetria é um desses lugares para nosso orgulho enquanto brasileiro, de que nós somos um dos primeiros países do mundo em conhecimento, tanto científico quanto no desenvolvimento das habilidades práticas que alicerçam os planejamentos terapêuticos em cosmetria, em medicina estética, em dermatologia estética. De modo que temos propriedade para falar do assunto e não precisamos ficar olhando para o que vem do hemisfério norte com essa síndrome ruim de vira-lata que a gente tem para algumas coisas que vêm de lá, como se tudo que viesse de lá fosse muito maravilhoso. Algumas coisas são, mas nem todas se apresentariam da mesma maneira. Eu reforçaria, portanto, aproveitando a sua dúvida, que não diferente do que a gente conversou há 3 anos atrás, então, eu ainda defenderia como pilares importantes na rotina de cosmetologia, na rotina de dermocosméticos especificamente, tanto diurnos ou noturnos, quanto noturnos, que nós, através de produtos, quer sejam manipulados, quer sejam comerciais, e aí é a avaliação através de uma consulta que irá definir isso, porque são inúmeros os tipos de pele, tá? A gente não fala mais apenas naqueles 4 tipos fundamentais que se baseiam na relação hidratação versus oleosidade, em que a gente tem a pele normal, a pele seca, a pele oleosa e a pele mista. A gente também considera cada vez mais um espectro mais alargado de especificidades cutâneas, de modo que a pele sensível precisa ser considerada. E aí, para complicar tudo, existe a pele seca que é sensível, existe a pele oleosa que é sensível, existe a pele que é equilibrada do ponto de vista da hidratação e da oleosidade, que, portanto, a gente chama de normal, mas que também é sensível. A gente tem que considerar a pele madura, a pele infantil, a pele masculina, a pele negra. Enfim, se a gente fosse ficar até de uma forma meio que pedagógica, organizando o nosso raciocínio de modo a definir padrões de conduta, que eu acho que é plausível, é válido, uma coisa é certa, a gente não estaria mais sendo bem sucedido se só restringisse o nosso raciocínio a aqueles 4 fundamentais tipos de pele que muito se falava no passado, porque tem todas essas questões, essas variáveis que eu acabei de colocar. E no que diz respeito ao anti-aging especificamente, ao tão famoso skincare, ele ainda passa pela necessidade da higiene profunda, da hidratação profunda, antioxidação, renovação celular, estímulo do colágeno e fotoproteção. Então eu falo que uma rotina anti-aging completa, ela está sim fundamentada nesses 6 pilares que a compõem. Claro que em maior ou menor grau, conforme o paciente ou a paciente, sua faixa etária, seu sexo, suas especificidades
de história clínica e de exame físico. Mas nesses pilares continuam sendo defendidos os bons e velhos ativos, e aí não tem como não defender a vitamina C, que de manhã tem um efeito antioxidante bastante amplificador da fotoproteção, o glicólico ou retinóico como renovadores celulares e também estimuladores do colágeno, que tem a capacidade de ser preferencialmente à noite, embora no caso do glicólico a gente até consiga defender, dependendo do caso, o seu uso de manhã. Mas o que eu iria além, aproveitando o teu gancho, para a gente se enriquecer um pouco mais, é na questão de cada vez mais a gente falar nesse contexto que cada vez mais se consolida da dermatologia regenerativa, da medicina regenerativa, que a gente cada vez mais entenda a pele como o maior órgão do corpo, a pele como vitrine da saúde global, né? Do Leonardo, da Rafaela. Então não é só a bochechinha, o que eu faço com a bochechinha, a maneira como de fato essa bochechinha se apresenta, mas como o organismo do Leonardo está para mostrar através da sua bochechinha esse estado. E nesse sentido, os dermocosméticos tópicos, eles muito casam com os nutracêuticos orais. E aí, dentre esses nutracêuticos, eu mais uma vez valorizaria aí muito o papel dos antioxidantes. Luteína, astaxantina, polipódium, por aí vai. São inúmeros, mas seria difícil que a gente fizesse um vídeo tentando esgotar o assunto. Mas cada vez mais lembrar da relevância, né, das suplementações orais de matérias-primas que estão sendo depletadas, que estão sendo mais degradadas e cada vez menos sintetizadas e produzidas ao longo do envelhecimento biológico, assim como substâncias protetoras, substâncias que varrem radicais livres, substâncias que contrabalanceiam, né, a inflamação, a oxidação e a glicação, que apesar da gente cada vez mais ir se conscientizando, se sensibilizando de medidas higienodietéticas saudáveis, dormir bem, comer bem, exercitar-se com regularidade, buscar atividades de prazer e felicidade, gerenciar, né, o estresse. Claro que a gente, apesar dessa sensibilidade, ainda tem, em alguns momentos, a dificuldade, porque eu acho que isso é muito cultural, isso é muito, passa por educação, né? Então, entendo, não julgo, acho que o caminho realmente não pode ser tão duro, no sentido de que a gente caia mesmo de pau, assim, quem ainda não se regularizou nesse sentido. Eu acho que se você não estiver no gerúndio, né, não estiver nesse processo, tem coisa errada, né? Você não está buscando a tal longevidade saudável. Acho que todos nós queremos viver mais, mas viver mais e melhor. Então, é se sensibilizar desses pilares da saúde, né? Sono, alimentação, exercícios físicos, gerenciamento do estresse, do humor, atividades meditativas, viver mais o presente, não o passado ou o futuro, ter mais consciência do eu e também cuidar da pele. E cuidar da pele significa uma forma de cuidar do corpo, de cuidar da saúde. E aí, portanto, valem sim todos esses ativos consolidados historicamente, Rafaela,
valem os novos que se apresentam no mercado, mas valem os dermocosméticos associados aos nutracêuticos, porque algumas matérias-primas, né, para a produção do colágeno, por exemplo, estão sendo perdidas ao longo dos anos. A gente ou está produzindo menos, ou a gente está degradando mais, enfim, as equações não estão ficando muito favoráveis para o nosso lado. Por isso a ideia de que esses ativos, né, como a gente gosta de chamá-los, devam ser um assunto amplo na nossa cabeça e uma busca continuada, de modo que a gente vá, ainda que devagarzinho, mas sempre inserindo-os na nossa vida e empurrando maus hábitos ou maus ativos, digamos assim, tá certo? Mas é excelente a sua dúvida e acho que muito pertinente para esse momento aí de fim de ano, onde a gente meio que dá uma refletida, né? Sobre as escolhas, sobre a saúde, a maneira como está conduzindo a própria existência. E eu acho que a sua pergunta dá a oportunidade, dá o gancho e a oportunidade para essa reflexão bastante interessante, bastante rica. Obrigado pela dúvida, pelo feedback, pelo carinho. Nos vemos por aqui em mais outros vídeos. Eu agradeço a cada um de vocês a audiência e vamos embora. Vamos continuar sempre subindo para o canal. Um vídeo mais robusto, mais produzido, com a presença da Go Ahead nas questões de áudio e imagem, como vocês bem conhecem, e um vídeo assim, um pouco mais tranquilo, mais informal, em que eu não apenas valorizo a tua dúvida, mas eu torno ela conteúdo, e aí eu faço com que a sua dúvida vire vídeo. Beijo, até o próximo vídeo e juízo com a pele.